Olá, esse é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Ilana Santos. E eu sou Alexia. Nós somos graduandas em engenharia de alimentos pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, na Bahia. E estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para engenheiro de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Lorena Pinho, engenheira de alimentos e egressa da UFES. Olá, Lorena. Olá, tudo bom? Tudo bem. Além disso, teremos a presença da nossa veterana do Genipapo, Bruna Pereira. Oi, Bruna. Oi, Genipapo. Uma alegria estar com vocês. Então, Lorena, a gente gostaria de começar falando sobre o seu caminho inicial. Então, como você descobriu a engenharia de alimentos? Era um curso que você já queria, que você já tinha conhecimento, ou como a maioria de nós caiu de paraquedas? Conta um pouquinho pra gente. Então, antes de tudo, eu queria dizer que eu tô muito feliz por estar aqui com vocês e fiquei muito honrada com o convite. Falando sobre a engenharia de alimentos, olha, inicialmente, né, eu digo antes do processo de vestibular, cursinho e tudo mais, sabe, terceiro ano, não sabia exatamente que área ia seguir, eu gostava muito das áreas da engenharia, mas não era aquela pessoa predestinada, como a gente conhece muitas pessoas assim, né? Já sabe de cara a área que vai seguir, enfim. Eu ainda, sabe, no terceiro ano eu tava na dúvida e comecei a pesquisar, eu fiz acompanhamento vocacional e descobri que era engenharia. Mas fui pesquisar qual seria essa engenharia, porque eu tinha uma certa limitação para não sair de Feira de Santana. Porque os meus pais achavam que eu era muito nova, se tinha o UFES tão boa aqui em Feira de Santana, por que não, né? Por que não continuar aqui? E aí eu fui buscar as engenharias que tinham na UFES, engenharia de alimentos, engenharia civil e engenharia da computação, naquela época. Eu sabia o que eu não queria, que era engenharia da computação e engenharia civil. Então vocês imaginam o que eu fiz. Eu escolhi engenharia de alimentos, mas não era uma coisa pra mim inédita, porque eu sou sobrinha da professora Maria de Fátima Paixão, do início do curso. E então eu, né, tinha contato com ela, eu tenho contato com ela e a gente conversava sobre isso. Conhecia, né, na época, eu falo, algumas egressas do curso já, né, naquele momento, então eu conversei com elas. Então todo esse contato, não tinha podcast, então eu tive que correr atrás. Mas todo esse contato foi muito bom para esclarecer, porque engenharia de alimentos ainda hoje é um campo em que as pessoas perguntam, mas o que você faz? E é um curso antigo, né? Então, bom, eu comecei a faculdade em 2007, 2008. Então você imagina como era, né, pra todo mundo, pra minha família, pra mim que tava pensando numa carreira e quando a gente pensa na carreira, a gente projeta um futuro e, enfim, vem todas aquelas expectativas e planos e idealizações, né, de uma profissão, enfim. E eu apostei, entrei e cursei e hoje sou super realizada sendo engenheira de alimentos. Bem, então eu agora vou aparecer um pouquinho. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz em poder participar dessa entrevista hoje. Queria agradecer a sua presença, Lorena, e a presença de Bruna, que estamos aqui um pouco matando as saudades do Genipapo, né? E aqui, Lorena, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para todos os nossos entrevistados é perguntar assim, a respeito das experiências de graduação. Então, para você, quais foram as suas experiências fundamentais que você considera que te levaram a ser a profissional que você é hoje? Aquelas que fizeram o seu diferencial? Olha, na graduação, como tudo na vida, eu me joguei muito. Todas as oportunidades que eu tive, eu decidi tentar
mesmo sabendo que uma hora eu não conseguiria abraçar todas, né, todas as possibilidades que eu tinha, mas eu precisava tentar para me conhecer mesmo. Seria um momento de explorar as áreas, explorar tudo que a universidade apresenta pra gente. Então, nesse sentido, eu entrei na graduação, me dediquei muito, porque eu queria muito manter o curso semestralizada, eu queria fazer tudo como manda o figurino, e fiz, mas eu consegui conciliar as outras coisas, né? Eu consegui fazer parte do projeto Universidade para Todos, e foi uma época maravilhosa. Eu ensinei física, e adoro física, então foi muito bom mesmo. Tive essa chance, e depois parti para a iniciação científica, e na iniciação científica, de novo, amei. Fiz a iniciação científica com a professora Thaís Brandão, que foi a minha inspiração de pesquisa, porque foi também o meu primeiro contato, né, com pesquisa, de fato. Amei. E depois eu fiz parte do diretório acadêmico. E no diretório acadêmico eu fui secretária de assuntos acadêmicos. E eu fiz parte durante 2 anos, foi maravilhoso. Eu desenvolvi muitas habilidades. Enquanto na iniciação científica a gente aprende a planejar, fazer experimento, a se desenvolver como pesquisador. Na oportunidade da Universidade para Todos, eu tive, né, essa chance de performar como professora, né, um outro posicionamento. Eram alunos que eram mais velhos do que eu, então aprendi muito essa questão de convivência mesmo, de lidar com pessoas. E aí, no diretório, eu também aprendi bastante com gestão, com eventos, com programar eventos, procurar oportunidades que fossem interessantes para os estudantes naquele momento. Então, todas essas chances que eu tive de desenvolver habilidades que não eram óbvias, que óbvias no sentido dentro da universidade, vou fazer cálculo, vou fazer física, fundamentos, termodinâmica, enfim. Fugir disso, né? Porque isso seria óbvio, uma vez que eu seria graduada, então era óbvio que eu teria passado por isso. Mas e depois? E o que mais eu poderia agregar com essas habilidades básicas, né? Da graduação. E aí eu fui me metendo, né? Até que teve a grande oportunidade de ir para Portugal, porque eu tive a sorte de estar na graduação durante o programa Ciências Sem Fronteiras. E foi incrível. Também foi a primeira turma do Ciências Sem Fronteiras no Brasil. E, mais uma vez, fiz todo o projeto. Tinha que fazer um plano naquele momento. Preparei o plano e tudo mais. Enviei, passei e fui para 6 meses, mas na verdade prorrogou, então eu fiquei 1 ano. E mais uma vez lá eu fiz tudo de uma forma estratégica, né? Fiz as disciplinas que poderiam me ajudar num futuro. Peguei carnes, leites, processo industrial. Peguei disciplinas que poderiam me ajudar em várias áreas diferentes, assim. E o que eu saberia que talvez, né, algumas delas eu não teria oportunidade de ver na faculdade, né, naquele momento, que era processos de vinificação, de agricultura. Então eu ainda também segui por essa área. E não parei por aí. Pensei, vou fazer um estágio aqui. E eu procurei muito um estágio dentro, né, daquele corpo docente, fazendo contatos, perguntando de que forma eles poderiam me encaixar como estagiária, porque eu queria essa oportunidade não como estudante, mas como um outro passo, né, mais técnico e tudo mais, até que consegui, porque tem que ser um pouco chata. Pra avançar tem que ser um pouco chata. E aí eu consegui com o professor Jorge, num laboratório, que era o Laboratório Ferreira Lapa, era um laboratório de análise de mostos, uvas, vinhos, que analisava esse material para liberação de laudos para comercialização desses vinhos, né? Então, assim, tinha uma parte técnica muito boa, eu tive mestres muito bons também, então aproveitei demais e voltei com essa bagagem.
E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ensinar mais uma vez no curso técnico. Era um curso técnico aqui, em Feira de Santana, é o CETEP. E, mais uma vez, eu achei que eu precisava, né, fazer isso, porque seria uma forma de tentar aplicar o que eu tinha aprendido, porque já estava no final do curso. Quando eu cheguei de Lisboa, faltava um ano para o final do curso. Então, tinha aquelas disciplinas finais. Então, eu comecei a ensinar e foi muito bom. Foi uma experiência muito boa também. Finalizando esse período, eu iniciei o estágio com a Consultale, que é uma empresa, né, de consultoria, indústria de alimentos. E também aprendi demais, porque eu tive acesso a diferentes indústrias, diferentes realidades e diferentes projetos. Então, eu também cresci e aprendi muito em diversas áreas que eu ainda não tinha tido acesso. Bom, aí quando eu finalizei esse período de estágio e ensino e finalmente me graduei, eu pensei, agora é hora de fazer o mestrado. Porque lá quando eu comecei a graduação, eu falei, eu vou ser professora porque é isso que eu gosto, dentro da engenharia de alimentos. Então, assim, no início da graduação eu tinha traçado que eu faria mestrado e eu faria doutorado e que eu iria para São Paulo e que eu iria para a Unicamp e para a USP, porque se não fosse assim, para mim não teria minha validação, sabe? E aí eu planejei muito, não certa de que daria certo, mas tentei criar os caminhos para que esse plano desse certo, mas livre de expectativas a ponto de me frustrar no futuro se não desse certo. E aí, enfim, fiz o mestrado, comecei o mestrado na UFBA, fui orientada pela professora Janice Druzian, e foi muito bom também, aprendi demais, eu desenvolvi demais em técnicas que são muito importantes, né, dentro da nossa área, e eu tive oportunidades de aprender muito em vários setores, de apresentação, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, então foi muito bom. E aí nesse meio tempo surgiram algumas pessoas que vieram me procurar pedindo consultoria, sabe, em indústria e pequena, né, empresas familiares. E aí eu falei, nossa, mas eu não tenho tempo, mas por que não? E eu fui tentando conciliar no mestrado com essa consultoria, fui tentando conciliar até o momento que não deu certo, porque eu queria mesmo me debruçar no mestrado, afinal de contas era o que eu tinha planejado. E de qualquer forma, se a gente tem uma meta e se a gente quer criar aqueles, né, caminhos para chegar até essa meta, infelizmente a gente tem que saber fazer decisões e para cada escolha é uma renúncia, e eu escolhi renunciar a essa parte que seria legal também. Eu tava super curtindo a consultoria, adorava, mas eu tinha um plano inicialmente e que eu queria seguir. E finalizei o mestrado. Quando eu finalizei o mestrado, eu fui convidada para ensinar no Senai Cimatec, e foi muito bom também. Muito bom. Mais uma vez, digo pra vocês que foi uma experiência excelente. Conheci pessoas ótimas também. E tive turmas que me ensinaram muito também, porque era uma turma heterogênea, de realidades diferentes. Então, assim, eu aprendi muito com eles também. E eu recebia muito feedback, né? Até que chega a ser um programa, né, assim, de gestão, então eu tive a oportunidade de receber o feedback deles e saber que eu estava contribuindo para a vida deles, tinha sido muito bom, e foi muito bom também eu ter a oportunidade de dizer para eles que eles também contribuíram muito para a minha, sabe? E tenho no meu coração todos eles. Todos que eu dei aula, na verdade. Tenho todos, porque eu crio esse afeto, esse afeto pelos alunos, porque é uma troca incrível, de verdade. Bom, finalizei o período no Senai e fiquei pensando no e agora, mas assim, eu tinha uma possibilidade, né, remota de fazer um outro período, uma outra temporada lá,
mas sabia que estava chegando o momento de submeter as aplicações para o doutorado da Unicamp e da USP. Mais uma vez parei e pensei a hora de me debruçar no que realmente é a minha meta. E fui preparar projetos, fui intensificar curso de inglês e correr atrás para me preparar para tudo que eu poderia precisar, né? Todas as ferramentas que eu poderia utilizar para conseguir isso. E preparei planos, fiz pesquisas, estudei muito e projetos e tudo mais, enviei esses documentos para a USP. Eu fui fazer essa prova muito desmotivada, não porque não acreditava no meu potencial, assim, sabe? Mas assim, fala sério, como eu vou passar? Tipo, tem tanta gente, eu sou boa, mas tem tanta gente boa também, por que eu? Sabe? Não sei, tem um momento que a gente se questiona, né? Será que o que eu fiz foi suficiente? E eu me questiono sempre, todos os dias, o tempo todo. Enfim, fui mais com o crédito da minha mãe do que o meu próprio crédito, eu preciso confessar. Esse crédito da minha mãe, ele me empurra bastante. E, enfim, fui e passei, né, prova de inglês e tudo mais. Voltei sem o resultado e saiu 8 de dezembro, se eu não me engano, de 2016, saiu esse resultado. E foi uma festa, porque eu tava super feliz, porque assim, eu só iria se eu passasse com bolsa. Imagina, eu tô saindo, sabe, daqui de casa, depois de passar por um mestrado. E, de certa forma, a gente gradua, a gente faz um mestrado e a gente quer se manter, né? Eu vou para São Paulo atrás de um sonho, pedir para os meus pais me manterem. Quem pode, ótimo, aproveitem a fortuna dos seus pais. Mas assim, eu sou realista, não era o momento. Inclusive naquele momento, porque além de tudo eu tive que fazer uma escolha de ir para São Paulo quando meu pai teve um AVC. E que a minha família toda, né, se uniu para fazer essa rede de apoio, porque foi um momento difícil, estava sendo um momento difícil, e mais uma vez, né, a minha mãe falou, vai porque eu seguro as pontas aqui. E ainda assim eu fui, com bolsa, e só fui por causa disso, e agora vocês entendem o contexto, né, eu não ia colocar mais essa carga nos ombros dos meus pais, e eu passei em segundo lugar, tinha bolsa até o segundo e terceiro. Então foi muito Deus que deu certo. E fui embora para Pirassununga, que é onde fica o campus da Engenharia de Alimentos da USP, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Quando eu cheguei lá, aqui em Feira de Santana, eu já estava escrevendo um projeto para a FAPESP. A FAPESP é como a FAPESB na Bahia, mas ela tem um poder maior. Por que eu digo isso? Porque os fundos da FAPESP é baseado na riqueza, né, no PIB do estado. E São Paulo, a gente sabe que é um estado rico e, portanto, a FAPESP tem um fundo maior, ele te dá mais oportunidade, ele tem uma bolsa boa, te dá uma bolsa de bancada, oportunidade de ir para fora. Então, eu escrevi um e-mail, né, antes de tudo isso aí, para a pessoa que eu tinha focado mais uma vez, porque é tudo planejado. Quem eu queria ser orientada, que foi a professora Carmen. E aí, eu já tinha focado nela, já tinha mandado e-mail, Lattes, tudo. Professora, avalia, veja se você vê potencial, se quer me aceitar. Ela aceitou. Conversamos, escrevemos um projeto FAPESP antes mesmo de eu fazer a prova. Então, ela acreditava também em mim. Então, a gente escreveu esse projeto FAPESP porque demora, né, ele ser aprovado e tudo mais. E esse projeto saiu. Então, depois de 5, 6 meses, eu comecei a ser financiado, o meu projeto começou a ser financiado pela FAPESP. E foi um presente na minha vida. A mãe PESP, a gente fala, né? Porque é rígida e generosa. Como uma boa mãe. E aí, na FAPESP, eu tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa linda,
né, que eu sou apaixonada pelo meu doutorado, na área que eu fiz também, que eu queria, né, que era sobre processo de microencapsulação. Trabalhei nisso, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que foi um intercâmbio para Ohio State, que foi nos Estados Unidos. Passei 1 ano e 2 meses lá, eu ganhei mais 2 meses, porque foi no período da pandemia, então o meu PI lá, né, o meu orientador lá, me convidou a ficar mais 2 meses pra gente finalizar a pesquisa, e mais uma vez lá eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive, todas as colaborações. Eu corri por todos os corredores, laboratórios, conversei com todas as pessoas que eu poderia conversar. E eu fiz colaborações excelentes, aprendi muito, mais uma vez conheci muita gente boa, fiz contatos, assim como eu fiz no mestrado e conheci muita gente boa, fiz também no doutorado na USP, muitos contatos, amizades, colaborações, e lá na Ohio State também tive a chance de fazer isso, sendo chata. A gente tem que fuçar, né? Mas funcionou. E assim, além de tudo, não é só ser chata, é mostrar que você pode, é mostrar por que você está lá, né? Por que você está lá? Qual é o seu propósito? Então foi bem nesse sentido. Eu trabalhei muito, mais uma vez eu tentei explorar o que eu podia, e hoje eu olho e penso, nossa, valeu muito a pena. Abri mão de algumas coisas, viagens, passeios, mas, como eu falei, cada escolha é uma renúncia, e eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz. E aí pronto, né, eu finalizei o doutorado, mas antes de finalizar eu voltei, fiquei 2021 naquele limbo da escrita da tese, no meio da pandemia, e, meu Deus, que ano difícil de 2021, porque a tese precisava sair, eu precisava fazer acontecer, e foi um momento assim, sabe, introspectivo mesmo, e de dedicação, muita dedicação, e esforço, e busca, e a ansiedade, e a insegurança do e agora? Eu vou escrever e eu vou defender, mas e depois? E eu fiquei muito nessa vibe, sabe? Da insegurança por muito tempo. Graças a Deus já passou. Mas a tese foi escrita, foi defendida. Foi um momento incrível. Eu agradeço muito as pessoas que fizeram parte desse processo também. Eu fui orientada por uma professora muito maravilhosa. Fui co-orientada também por uma professora muito maravilhosa, a professora Cristiane Rodrigues, também lá da USP. E amigos, o especialista que estava também sempre nos ajudando, o Marcelo, foi muita gente boa, sabe? Eu costumo dizer que eu não tenho sorte, é muita bênção mesmo, sabe? E eu posso dizer porque, bom, não é que eu sou a preferida, não. Mas não tem explicação. Não é sorte, eu nunca acredito que seja sorte. É quando a gente busca mesmo tá numa positividade, numa vibe boa, você acaba sendo cercada por pessoas boas também. E é por isso que eu falo que não é sorte, é você criar esse caminho pra você estar cercada por essas pessoas. E eu estou sempre cercada por pessoas boas. E sou muito feliz por isso. E assim foi durante toda essa trajetória. Mas não quero falar só que foram rosas. Quero falar também que foram espinhos. Por que não, né? Eu acho que também o caminho do meio é ideal. É onde está o equilíbrio. Se fosse muito perfeito, seria muito fácil, não daria valor. Se fosse muito doído, eu seria frustrada, amargurada. Também não ia ser tão bom. Então o caminho do meio é bom pra gente ter os altos e baixos, sabe? E a gente vai dosando e aprendendo e caindo é que aprende a levantar. Aquela história toda clichê, mas que serve muito na realidade porque é a vida, é a experiência, né? Tiveram várias situações difíceis mesmo, assim, mas é porque eu realmente eu gosto de focar na parte boa da vida, de um modo geral, ou da situação. Mas, claro, né, que a gente tem pessoas que tentam puxar o nosso tapete,
pessoas que até conseguem puxar o nosso tapete, mas tá lá e a gente levanta e pula para outro tapete e, e tenta se manter firme, e a gente vai ganhando estabilidade, porque a gente vai ganhando equilíbrio, né? E assim foi. Então, fui sempre cercada de pessoas maravilhosas e abençoada por isso. Fui e agradeço muito. Mas sim, também agradeço por essas dificuldades em formas de pessoas e situações que chegaram na minha vida e que me fizeram crescer muito. Me impulsionaram para transformações que talvez, se eu só tivesse cercado por pessoas boas, não teria me empurrado e me chacoalhado, e eu entendido que, não é bem assim, sabe? Então, tá tudo certo. E nesse período, eu tô tentando chegar no final, viu, pessoal? Mas é como eu falei pra vocês, senta que lá vem história. Mas nesse período de escrita de tese, como eu falei pra vocês, eu tava naquele limbo, né? Meu Deus. E depois, eu voltei pra aquela história lá do final do mestrado. Eu não posso ser mantida pelos meus pais. Pelo amor de Deus, tanta dedicação, tanto investimento, tanto esforço. Eu preciso ter um retorno pessoal, porque nem é pra responder pra eles, olha, eu tenho um emprego. É um retorno pessoal, é entender que tudo que eu tinha feito tinha sentido, sabe? E assim, não precisava ter sentido, virei professora. Não, era um emprego, eu sou muito aberta, eu não tenho problema nenhum de abrir para todas as possibilidades de trabalho. Todo trabalho é digno e pra mim toca a ficha e vamos junto, sabe? Então assim, eu ficava procurando. É claro que eu queria seguir a minha área. É óbvio, se eu acumulei experiência e habilidades dentro de um segmento, né, da engenharia de alimentos, é claro que eu queria aplicar tudo que eu tinha aprendido. E aí eu busquei empresas, busquei universidades, mandei currículo. Passei por várias situações em que o meu currículo estava bom demais e que eu me via quase sendo obrigada a tirar mestrado, tirar doutorado. Só tenho graduação. Vocês acreditam, mas eu não fiz. Mas tive esses retornos até que eu recebi um WhatsApp da professora Samantha dizendo que tinha uma vaga no GFI, que é o The Good Food Institute, que estava aberto. E eu já tinha conversado, né, sobre as portas estarem abertas para mim profissionalmente. Então, ela tinha mandado, eu li, me interessei e falei, por que não? E aí eu, mais uma vez, me debrucei muito e falei, nossa, se eu for entrar, é muito pra ganhar, sabe? Porque eu me debrucei demais mesmo. E aí deu certo. Não que quando a gente quer muito, dá certo sempre. Deu certo por uma soma de dedicação e por uma soma porque eu acredito muito nisso, sabe? De o que é nosso. Então foi dedicação, sim, mas também porque eu tive a oportunidade, porque eu recebi essa mensagem. Então, assim, porque as circunstâncias também favoreceram pra tudo dar certo. Então é uma soma de coisas boas. E aí pronto, depois de um processo seletivo super árduo, valeu a pena porque eu entrei e hoje faço parte da equipe de Ciência e Tecnologia, trabalhando com o que eu adoro, com o que eu acredito, e muito feliz com a posição que eu tenho, com as atividades que eu desenvolvo e o que tem aí pela frente para crescer, né? Para aprender mais lá, para contribuir mais lá. E também contribuir aqui, olha só essa conversa toda. Eu espero que contribua pra, não sei, vocês passarem um tempinho aí, porque eu contei muita história. No caso de você ter optado por seguir carreira acadêmica, a gente sabe que são muitos anos de dedicação, muita experiência adquirida, então é uma mão de obra muito especializada, né? Como é que você considera que a indústria não, no caso, esse setor que você trabalha, o meio corporativo, como é que as suas habilidades adquiridas na academia, elas podem contribuir para a empresa que você trabalha? Em que sentido? Olha, Alexia, em todos os sentidos. Por quê? Porque quando a gente adquire um conhecimento na academia, a gente se torna especialista, né, por chegar a um doutorado, ter conhecimento, expertise numa área.
Mas nas entrelinhas, assim, a gente também aprende diversas outras habilidades de gestão de projetos, a gente aprende como lidar com pessoas, a comunicar, a ser colaborativo. Dentro do mundo corporativo, é sim uma outra realidade da academia. Mas a gente consegue direcionar esse conhecimento a partir do momento que você está posicionado num outro cargo, a gente consegue direcionar todos esses conhecimentos para resolver aquele problema, para se encaixar dentro daquela vaga, dentro daquela descrição daquele trabalho e transformar tudo aquilo, tudo que você aprendeu, toda a sua trajetória em algo que vai contribuir para aquele trabalho que você se propôs. Então, é conseguir mesmo converter o que a gente entende de dentro da academia lecionar, a gente tem capacidade de comunicação, a gente consegue gerir pessoas, projetos, trabalhos. Se a gente faz iniciação científica, a gente tem planejamento. Então, assim, a gente precisa entender essa conversão. A conversão das habilidades que, por um momento, pode ser para a academia, porque o meu plano inicial era a academia, mas eu enxerguei que isso tudo poderia ser convertido a partir do momento que eu tinha vontade de mudar e de entrar para um novo ramo, né, um novo setor, né, de corporativo e academia, de conseguir transformar tudo que eu tinha aprendido em algo que seria valioso para aquele lugar que eu me propus a entrar, sabe? A mente precisa estar aberta e você precisa se entender, se conhecer e assumir que você tem as habilidades. Você acumulou, você aprendeu, você desenvolveu. Você só não vai aplicar no caminho que era inicialmente estabelecido. Você vai performar num novo contexto. Eu achei muito interessante essa entrevista de hoje, por isso eu queria muito participar dela, porque até então, até conhecer você, eu imaginava só aquele caminho convencional da academia. Então você faz iniciação científica, mestrado, doutorado, faz o concurso para lecionar numa universidade e aí você segue com a pesquisa. Mas até então eu não imaginava que era, sei lá, possível você terminar o doutorado e seguir carreira no meio corporativo, aproveitando as suas habilidades em outro setor, né, menos convencional. Então, é muito interessante esse ponto de vista menos convencional, diferente. Lorena, é porque você teve uma experiência muito rica, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. E agora você está na área corporativa, que é na GFI, uma organização sem fins lucrativos. Então, eu gostaria que você explicasse como é essa organização e qual é a função que você realiza nela. Bom, o The Good Food Institute, o GFI, é uma organização global sem fins lucrativos, que trabalha para transformar a cadeia de produção de alimentos. A gente tem equipes nos Estados Unidos, Brasil, né, que é o time que eu faço parte, Israel, Índia, países da Europa, da região Ásia-Pacífico. E todos nós trabalhamos com o propósito de apoiar o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas, especialmente o mercado de carnes, ovos, produtos lácteos vegetais, cultivados, obtidos por fermentação. Então, são várias áreas, né? Várias áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Todo esse trabalho desenvolvido pelo GFI é oferecido gratuitamente à sociedade e nosso time é multidisciplinar. A gente tem especialistas em negócios, investimentos, ciência, políticas públicas, comunicação, e todo mundo atua para gerar inovação nesse setor da indústria de alimentos. O nosso principal objetivo, né, dessa iniciativa é promover as novas fontes de proteínas, sobretudo para complementar a oferta global de alimentos, oferecendo alternativas análogas às de origem animal. Eu e o GFI, a gente acredita que as proteínas alternativas não serão mais alternativas daqui a um tempo. E a gente acredita muito no desenvolvimento do setor e que já está se dando de uma forma acelerada. E para isso acontecer de uma forma contínua é muito importante manter a atenção quanto aos anseios dos consumidores, né?
É por isso que a gente trabalha tanto para unir a indústria em busca de conhecimento e gerando pesquisa dentro das universidades e engajando o governo para que a gente possa responder os desafios tecnológicos enfrentados, né, atualmente, a gente consiga atender às necessidades, às preferências do consumidor e também regularizar esse setor para consolidá-lo, de fato. Bem, Lorena, imagina eu quando recebi esse convite. Se a Alexia tá feliz, imagina eu aqui, né? Tô super empolgada e feliz. Queria fazer diversas perguntas, mas eu vou me ater ao que eu acompanho o Instituto há muito tempo e agora mais saber que você está lá, e para mim é uma alegria imensa. E aí, lá eu sempre observo, né, e eu acredito também nesse propósito que você menciona, que tudo que a gente vai escolher, né, para colocar na nossa mesa vai impactar a nossa volta, e vocês têm isso como propósito. E aí, eu queria saber, né, como que você observa, né, o Instituto nesse processo, né, facilitador entre empresa, coloca a ciência ali, o mundo acadêmico, mas direcionado com os consumidores, né, para até melhorar. Como é que você avalia esse processo de educar os consumidores, né, para consumir com propósito? Esse é o nosso trabalho diário. Como eu falei, a informação é tudo, né? Se a gente consegue educar com propósito, a gente consegue transformar assim, as tradições a partir de uma transformação de um sistema tradicional. É engraçado, né? Mas alimento está muito relacionado à tradição, ao costume, à nossa cultura. E se a gente vem para complementar e para, de certa forma, transformar o modelo tradicional, né? Vir com uma nova matriz econômica, tudo isso é muito novo. E então a gente também precisa transformar, informando as pessoas, aquela mentalidade de que o churrasco só precisa ser de carne animal, de que a gente pode transformar a ideia de que o salgado só precisa ser a coxinha de galinha. Então, é nessas coisas pequenas, sabe, tradicionais, que a gente trabalha, no sentido de mostrar que existe, sim, proteínas alternativas, existem produtos, existe um setor e que está aberto. E no sentido que você falou, que é uma pergunta bem interessante, isso de educar com propósito, tem o viés de informação, né, e tem o viés de atitude. A gente trabalha com informação, com fatos reais, e a gente trabalha com atitude, mostrando como esse setor está crescendo, mostrando o valor desse setor econômico, social, ambiental, como esses impactos podem também influenciar essa produção de alimentos que daqui, como acho que vocês já ouviram falar, daqui a 30 anos, a gente vai ser mais de 10 bilhões. Então, alimentar toda essa população requer uma atitude já. Então, esse viés da atitude é o que a gente também trabalha, de transformar essa tradição ligada à carne animal também, né, a carne vegetal, para essa nova geração. A gente não pode mudar completamente, mas eu fico imaginando, nossa, essa geração YZ, a Z, né, que é a última agora, a gente precisa mostrar que tem os produtos plant-based, tem os produtos de origem animal também. A gente costuma falar que o setor de proteínas alternativas é do E e não do OU. A gente vem para complementar a oferta de alimentos para evitar uma crise global. A gente não vem para substituir, a gente vem para complementar, para aumentar a oferta. E também trazer essa questão do debate, né, dos impactos que esse sistema tradicional, ele cai, né, ele afeta o ambiente, afeta em relação ao uso de água, ao uso de terras, em relação à emissão de gases. Então, a gente precisa também trazer esse debate, pensando já
na geração na geração Z, mas também nos millennials, porque os millennials são esses que estão aí comprando, são esses consumidores que estão com a mente aberta, e são esses também que se propõem a mudar essa tradição e incluir esses novos produtos. E aí eu entro no consumidor flexitariano, né? Que é esse novo esse novo público. Vou falar mais. Que bom que você tocou nesse assunto, porque é justamente isso, né? O público que eu faço parte, os flexitarianos, né? E até aqueles curiosos, né? Que querem experimentar algo novo. Como é que você percebe, você é inserida, né? Nesse contexto de pesquisa para saber o que o consumidor quer, ou o que ele precisa, o que ele acha que precisa, ou que na verdade ele busca. Como que você percebe esse comportamento desse nicho em si? Principalmente esse público que não tem essas restrições, ou então filosofias muito enraizadas, né? Eles vão pela curiosidade, muitas vezes, e até como eu, no caso, que opto, né? Como é que você percebe esse perfil? Você acha que tende a crescer mais? Você acha que falta algo que o intuito do Instituto é trazer, né, à tona essa realidade para as pessoas comuns? Como você percebe essa realidade? Olha, eu acho que está crescendo muito. A popularização, né, do flexitarianismo vem crescendo. A gente já consegue ver que uma pesquisa do GFI publicou que cerca de 50% dos brasileiros já aderiram, né, ao flexitarianismo, e desses cerca de 25% substituíram por carnes vegetais. Não necessariamente análogos, mas assim, carnes vegetais no sentido carnes, entre essas, porque, né, a gente fala carnes vegetais e entra em todo um debate, então, mas sim, carnes vegetais para substituir durante, né, esse movimento, né, do flexitariano, que é aquele que não parou de comer a carne animal e se abre para essas novas possibilidades. Bom, eu penso assim, eu penso que tem muito o que crescer. O mercado está crescendo muito. Tem uma pesquisa, inclusive, que fala que está crescendo 7% ao ano. E de 2015 para 2020 teve um crescimento absurdo, né, em relação ao faturamento, assim, um aumento de cerca de 70%. E a projeção para 2025 é ainda maior. Então eu entendo que a gente tem muito o que fazer, muito trabalho. Inclusive, eu vou fazer um gancho que você fez uma pergunta anterior, que eu segui uma linha de raciocínio, mas tinha uma outra pergunta ali nas entrelinhas, e era sobre isso, sobre a indústria e a academia, e é aí que a gente entra nesse trabalho de entender quais são os desafios enfrentados pela indústria, como é que a gente consegue acelerar esse desenvolvimento com pesquisa, porque é ali que a gente tem dados reais, é ali onde a gente tem, né, a base de tudo para conseguir ter um desenvolvimento embasado, fundamentado em experiência mesmo, né, dentro dos laboratórios, dentro de muito estudo, dentro de muita revisão. E são essas as ferramentas que os pesquisadores estão utilizando hoje, que está funcionando muito, porque sim, está trazendo resultados para esses desafios tecnológicos que as indústrias estão passando. Então tentei aí unir as duas perguntas, de falar que sim, tudo está dentro de um ciclo. À medida que os flexitarianos, eles se abrem mais, esse mercado consumidor cresce, o mercado se fortalece, as pesquisas se tornam necessárias, porque os novos produtos, os novos desafios vão vir, as indústrias vão demandar, né, essa pesquisa, essa resposta. O comportamento do consumidor vai ficando cada vez mais exigente, né? Ele vai ficando cada vez mais exigente, e aí gera esse ciclo sem fim, que é muito bom assistir e estar participando dessa revolução do sistema alimentar, porque os impactos vão ser muito bons e já estão sendo, né? A gente já consegue ver. Lorena,
Você citou aí, e é interessante principalmente quando você fala nessa questão de nomenclatura, né? Que causa muito questões, né, a ser trabalhado aí. Você também menciona sobre essa questão de educação, porque eu acho que é o fator mais decisivo, né? Quando você vai entrar em contato com o consumidor, esse produto entra em contato com o consumidor médio, aquele consumidor do dia a dia, né? Que precisa saber o que consome. E aí a gente tem esse ofício, essa nota técnica que causou alvoroço no mundo da indústria de alimentos, mas como você percebe, esse regulatório, você vê como influencia de certa forma, né, que precisa ter um regulatório, mas você entende como que precisa mais mergulhar na educação do consumidor para que ele de fato leia o rótulo e saiba o que ele está levando para casa, mais do que impor restrições de nomenclatura? Ou você acha, não, Bruna, isso é isso, aquilo é aquilo, porque a gente vê o caso do leite de coco, né? O consumidor ele não se engana quando compra um leite de coco. Ele sabe que é leite de coco de origem vegetal. Como você percebe isso para o consumidor, já que você está no instituto que tem pesquisas em relação a o perfil do consumidor, como que ele entende? Só acho necessário fazer um acréscimo, porque às vezes o nosso ouvinte, ele não sabe exatamente de qual ofício, qual nota técnica nós estamos falando. Então, recentemente, o Ministério da Agricultura, ele publicou uma nota que diz que o consumidor ele pode ser induzido ao erro se ele compra produtos vegetais, o plant-based, que a gente tem chamado aqui, análogos aos produtos animais, só que eles têm características distintas, né? Então, segundo essa nota, eles não podem receber o mesmo nome. Então, o hambúrguer vegetal não poderia ser chamado de hambúrguer, ou a manteiga vegetal não poderia ser chamada de manteiga. Ela precisaria ter um outro tipo de nomenclatura para que o consumidor não seja induzido ao erro. E aí, é dessa nota de que a Bruna falou aqui na pergunta. É que eu ia aproveitar, deixa para pedir pro pessoal ouvir o episódio 16, que a gente esmiuça, Lorena, sobre essa questão de análogos, né? Que são aqueles que tendem a aparecer com carne, se semelhar, né? Os alimentos de produto animal. Então, a gente fazendo todo esse amparo aí que a Alexa nos deu, como que você percebe isso? Tem que ser regulado, claro, mas você percebe que precisa educar o consumidor para que ele precisa ler o rótulo? Ou você acha que isso ainda está longe de a gente alcançar esse objetivo? Olha, mais uma vez, eu acredito que a gente precisa seguir os dois vieses. Viés da informação e o viés da atitude. No sentido de informar o consumidor que existe um novo setor, tornar popular mesmo, democratizar esse setor. Para chegar no conhecimento de todos, para todos terem acesso. Hoje o GFI, né, trabalha dentro de 3 áreas principais, de plant-based, de fermentação e carne cultivada. De plant-based, a gente trabalha com todas aquelas áreas, né, que eu mencionei inicialmente, mas principalmente com aqueles os plant-based análogos, que mimetizam as características sensoriais relacionadas aos produtos tradicionais cárneos, de origem animal. Então, tem o hambúrguer de fonte animal e tem o análogo de fonte vegetal, feito com uma mistura de proteínas, que pode ser de soja, ervilha. A mesma coisa, dentro da carne cultivada, existe um processo de cultivo celular para o desenvolvimento de hambúrguer também. Foquei no hambúrguer aqui para... Na fermentação, a mesma coisa, que tem vários tipos, fermentação de precisão, enfim. Também para produzir um alimento análogo ao original. A gente foca muito nessas áreas, inclusive nessas áreas de pesquisa. E aí, né, só para esclarecer e voltando a perguntas sobre a nota, né? Eu acho sim que tem esse viés de informação que o consumidor ele precisa saber da existência desses produtos, né, que vêm dessas áreas que eu acabei de falar, e também precisa dessa atitude de regular. Como eu falei inicialmente, o GFI tem um time de especialistas em políticas, né, em regulatório, porque a gente sim acredita que a partir do momento que a gente consolida o setor, significa que ele já passou por um processo regulatório, que a gente já tem uma legislação estabelecida, regras que vão, inclusive, ajudar que a gente tenha uma
competitividade real no mercado. Então, eu entendo que essa nota, na verdade, né, ela não é um decreto, como eu falei anteriormente, ela não é uma revogação, ela é um ofício, né, uma nota, e é o início de uma conversa importante, e a gente sabe que os produtos plant-based eles não foram contemplados na legislação atual, porque essas legislações foram feitas quando esses produtos ainda não estavam, né, circulando. Então, é claro que a gente entende que precisamos de regulatório para esse setor. Faz parte, dentro de processos regulatórios, inclusive, esse debate. Então, a gente continua gerando e fornecendo fatos e dados embasados em pesquisa e engajando o governo, junto com as empresas e universidades, para fortalecer esse setor e criar as regras que a gente sim precisa, como todos os outros alimentos têm. Então é um debate necessário e a informação ao consumidor também é uma ação necessária. Então, Lorena, a sua área atual, como você já disse, está muito voltada na questão da pesquisa e da inovação, né? Essa questão de proteínas alternativas. Então, a gente já sabe que a inovação no setor de alimentos não é uma coisa tão recente. Então, muitas empresas elas já faziam acréscimos nos seus produtos, como seja um produto diferente, um ingrediente diferente, uma textura, uma cor, ou até uma embalagem, né, inovadora. Mas nesses últimos tempos, a gente tem percebido que a inovação está sendo muito na questão tecnológica, né? Estão existindo inovações cada vez mais tecnológicas. Então, um exemplo disso é a impressão de elementos 3D e a própria questão das proteínas alternativas. Então, nesse contexto, estão surgindo cada vez mais os food trucks, né? Que são empresas que utilizam essa tecnologia para promover a inovação no setor alimentício. Então, eu gostaria de saber de você como você enxerga esse mercado, né? Dessas food trucks que estão se tornando cada vez mais relevantes hoje em dia. Esse ecossistema de bioimpressão, carne cultivada, tudo isso está iniciando uma fase de organização, né? De integração, de estruturação aqui no Brasil. E eu acredito que no futuro próximo, eu acho que nos próximos anos, a gente vai se posicionar como atores importantes, sabe? Dentro dessa área, dadas as condições que as oportunidades daqui estão aparecendo, como você mesmo citou. Então, assim, a gente, inclusive, é uma área que não só essa, mas todas as áreas, mas que também a gente fomenta muito e acredita muito e trabalha, né, em que a gente chama de capacity building, né, de formar profissionais dentro dessa área, porque dentro, por exemplo, de engenharia de tecido muscular animal, a gente tem essa área de desenvolvimento, né, tem uma compreensão biológica desse desenvolvimento. Então, é nesse sentido que eu vejo as perspectivas de investimento em pesquisa, de investimento no setor e na formação de profissionais para trabalhar nessa área, né? Eu acho que a ideia de bioimpressão é uma ideia que já nasceu lá na década de 30. A gente fala, né, no GFI que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, ele falou que a gente deve se livrar da ideia absurda de criar um frango inteiro para comer o peito ou a asa. Então, por que não cultivar as partes separadamente no meio de cultura adequada? Ele falou isso lá na década de 1931. Essa ideia, né, já estava lá e a gente ainda bem que está trabalhando nisso e a demanda vai aumentar. Eu acredito muito no aumento da demanda, na percepção do consumidor de que faz sentido, nos impactos, porque a gente consegue mostrar os impactos positivos para o ambiente, para os animais, né, porque a gente não fala bem-estar animal, mas a gente fala respeitando os animais. Em relação ao consumo de água, em relação ao consumo de energia, a recursos terrestres, terras aráveis,
A minha percepção é essa, é de que tem muito caminho, muitas oportunidades e desafios a serem enfrentados, mas de muito crescimento. Há muito trabalho pela frente, né? Para finalizar, Lorena, eu queria saber de você um conselho que você daria para os graduandos que estão na graduação ou estão formando agora, que desejam seguir esse caminho aí, parecido com o que você trilhou no mundo corporativo. Qual conselho que você daria para eles? Olha, o conselho que eu dou é estar aberto a todas as oportunidades, porque a gente às vezes traça metas ou simplesmente acredita no que está pré-estabelecido pela família, pelo que a sociedade construiu, ou enfim, e não olha para o lado, sabe? E a gente tem muita oportunidade de atuar em diversas áreas, principalmente nós, da área de engenharia de alimentos. Nós temos um curso super plural, que desenvolve muitas capacidades, muitas competências. E eu sugiro explorar essas competências, já que a gente tá aí pra isso, sabe? A universidade é pra fazer amizades, é pra conhecer gente, é muito legal, mas tá pra explorar, pra gente desenvolver. É uma idade que a gente tá aí no corre, tá trabalhando, tem gente com filho, mas a gente tá com energia, e a gente entrou porque quis, né? E se não quis, entrou, meu amigo, então segue, se esforça, faz de tudo para transformar toda a chance numa oportunidade boa para se desenvolver, sabe? Para desenvolver essas habilidades que eu falei, porque é isso, às vezes a gente não segue o caminho óbvio da graduação que a gente escolheu, de engenharia de alimentos, por exemplo. Mas se a gente consegue acumular essas expertises em áreas diversas, a gente consegue concentrar e conduzir isso para uma outra área ou um outro cargo, já é um começo, né? A gente está aberto a essa outra oportunidade e fazer o que você se propôs a fazer bem feito. É assim que a gente conquista espaço, que a gente conquista reconhecimento. E, reconhecimento, alimentando o ego, não, eu não estou falando disso, estou falando de reconhecimento, de olhar para aquele profissional e saber que ele faz bem feito. Quando ele se propõe, você pode confiar no trabalho dele. E isso é o nosso carimbo, sabe? É o nosso carimbo principal. Se a gente tem vontade, eu acho que não tem força maior do que a vontade, ela impulsiona a gente a fazer o melhor e os resultados acontecem de uma forma natural. Sabe, como eu falei anteriormente, a gente vai se cercando de pessoas boas, de pessoas que contribuem, a gente faz o nosso melhor, tem esse reconhecimento, e esse reconhecimento traz retornos, e aí isso tudo nos motiva. Além da vontade, essa motivação vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a gente escolher o que é melhor, às vezes desviando, né, da meta inicial, mas com a certeza de que tá fazendo a coisa certa, porque é a oportunidade que às vezes apareceu. E faz bem feito, porque aquela oportunidade pode virar uma coisa muito boa. E aí você se vê realizado, realizada, fazendo o que você jamais pensou e que deu certo porque você simplesmente estava aberto, né? Então eu penso assim, nesse sentido, de se jogar mesmo, não perder as oportunidades, estudar, aproveitar. O meu pai fala... o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, enquanto puder aprender, absorver, extrair de conhecimento das pessoas, dos lugares, das leituras, eu recomendo fazer. E aí a gente vai crescendo, né? Acho que viver isso, viver a experiência. Quanto mais a gente se expõe, situações boas e ruins, a gente aprende das duas condições. E o importante é a gente conseguir extrair as lições dessas situações. Bem clichê, mas é muito real, viu? Verdade, excelente conselho, por sinal. Bem inspirador. Lorena, queria agradecer a sua presença. Foi muito legal a entrevista, bem enriquecedora. A presença de Bruna também. Fiquei muito feliz em participar. Ah, sim. É aquela questão que minha mãe estava há pouco conversando comigo. Às vezes precisa dar um passo para trás para dar dois para frente, né? E na hora, assim, a gente não enxerga qual é a necessidade de dar esse passo para trás, mas depois que
que você deu os 2 passos para frente e você vê que era necessário. Então a gente tem que estar aberto também a, às vezes, tomar esse tipo de decisão difícil na hora, mas que é muito importante no final das contas. Eu também gostaria muito de agradecer a presença de Lorena, de novo, e de Bruna, e agradecer ao ouvinte que nos ouviu até aqui, nesse bate-papo tão legal de hoje, que tinha muito mais coisas para discutir do que isso. Gente, eu queria dizer que eu fiquei muito honrada com o convite. Eu acho que eu já falei isso no início, mas eu preciso reforçar. E muito feliz de ter participado, conhecido vocês, Alex, a Ilana, a Bruna, reencontrado a professora Thaís. Estou muito feliz mesmo com a participação, de ter tido esse momento, essa conversa. E eu estou mais uma vez, como eu disse, aberta para novas discussões, novos bate-papos. Então, contem comigo sempre. Obrigada, turma, pelo convite. Eu tô super feliz, né? A Lorena, obrigada pela sua participação aqui. Pra mim, né, foi de grande valia, ainda mais ver a Alexia e a Ilana, a professora Thaís outra vez. Muito obrigada. Lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, @genipapopodcast, e do e-mail, podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria estar trocando com vocês. E esse foi o nosso episódio de hoje do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados. Obrigados por nos ouvir. Até mais.